Você sabia que estamos hoje diante de uma das maiores oportunidades empresariais da história? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por quê. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa gravando mais um vídeo para o canal do Portal VGV e eu já vou começar esse vídeo me justificando. Eu sei que muita gente está em casa durante esse período de quarentena, está passando aí por todas as dificuldades e apreensões que o coronavírus está trazendo e eu não vou utilizar nenhum ponto dessa doença, dessa pandemia, para poder trazer como oportunidade. Em hipótese alguma eu vou capitalizar em cima de uma tragédia como essa que a gente está vivendo, beleza? Vou deixar isso muito claro. O que eu tenho para falar aqui hoje são algumas oportunidades que a gente está vivendo no ciclo atual, só que enquanto está todo mundo olhando para essa questão do coronavírus, a gente pode estar deixando passar algumas oportunidades. É sobre elas que eu vou falar aqui nesse vídeo, começando para deixar isso muito claro, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o atual patamar da taxa de juros. Há um tempo atrás você deve ter visto que eu gravei um vídeo aqui para o canal falando sobre a baixa da taxa Selic, do último ciclo de baixas da taxa Selic, onde o Copom na ocasião sinalizou que era o fim do ciclo de cortes, ou seja, ele tinha levado a taxa Selic para o menor patamar da história, chegando em 4,25% e já tinha anunciado que seria o fim do ciclo de cortes. Inclusive eu alardeei bastante isso daqui, falando que era hora da gente colocar um senso de urgência no nosso cliente, porque realmente era o melhor momento para poder comprar o imóvel. Só que aí, o que aconteceu? Veio o coronavírus. Veio a pandemia que se alastrou pelo mundo, o vírus ele se alastrou de uma maneira muito rápida e fez com que o mundo inteiro praticamente paralisasse. Fez com que os governos tomassem medidas muito drásticas, muito duras para poder colocar a população dentro de casa, fazer com que as pessoas possam se proteger e isso acabou gerando um efeito colateral na economia, o que é inevitável. Aqui no Brasil não foi diferente, estamos vivendo isso hoje, nesse momento, todo mundo em quarentena, muita gente em casa impossibilitado de trabalhar e todo mundo, obviamente, muito preocupado com qual que vai ser o rumo da economia, porque com menos produção, obviamente, a gente vai ter menos dinheiro, menos condições, menos atividade produtiva, menos atividade econômica. Portanto, o Banco Central aqui do Brasil, muito atento a isso, o que ele fez? Ele foi lá e reduziu ainda mais a taxa Selic. Mesmo ele tendo colocado um tempo atrás que era o fim do ciclo de cortes, ainda assim ele reduziu mais ainda a taxa de juros para poder incentivar a produção, para poder incentivar, fomentar um pouco mais a nossa economia e não permitir que o país pare, em conjunto com várias outras medidas aí tomadas pela área econômica. E aí é que tá. Pela primeira vez na história, a gente está vendo uma taxa de juros nesse patamar do Brasil. Pela primeira vez na história, a gente está tendo um juro real negativo no Brasil. Ou seja, é uma coisa que traz uma grande oportunidade. Mas aí você pode estar se perguntando, mas que beleza, o que adianta a gente ter uma taxa de juros num patamar tão baixo? O que adianta a gente ter facilidade aí para crédito se a gente não tem cliente, né? Se a gente não tem tomador desse crédito, no nosso caso do mercado imobiliário, o que adianta eu ter um volume de financiamento imobiliário numa taxa tão baixa se eu não tenho cliente lá na ponta disposto a pegar esse financiamento? Mas é aí que eu quero trazer uma reflexão para você. Ao contrário de todos os meus outros vídeos, onde eu estava me dirigindo a você, profissional do setor imobiliário, com a oportunidade de levar isso para o seu cliente para que ele tome esse crédito, eu vou trazer uma reflexão para você. Por que não as empresas aproveitarem esse momento, essa baixa da taxa de juros, para poder dar vazão a alguns planos de negócio, alguns projetos que muitas vezes elas precisavam de algum investimento e não conseguiam encontrar esse investimento tão fácil. O custo do dinheiro ele está muito barato e é a primeira vez no Brasil que ele está tão barato assim. É óbvio que isso não se aplica para todo mundo, isso não se aplica para todas as empresas. É importante você ter uma saúde financeira para poder conseguir fazer uma operação dessa. É preciso você ter um pouco de previsibilidade, porém é uma janela que a gente está tendo de oportunidade para poder pegar um crédito barato, onde a gente pode produzir muita coisa, ajudar a economia, gerar emprego, fazer com que o país ande e
Quando tudo isso passar e os clientes retornarem, a gente já está muito bem posicionado para poder conseguir aproveitar uma retomada econômica, né? Essa retomada que para a gente já virou uma frequente, né? A gente vive de altos e baixos no Brasil. Quem é brasileiro sabe que a retomada ela nunca é para valer, ela sempre vai e volta, ela vem em ondas. Mas enfim, é a nossa realidade e quem sabe se você estiver muito bem posicionado, quando essa retomada começar essa nova onda, você já tem aí empreendimentos produzidos, você já tem um plano de negócio mais robusto, quem sabe você tem até empreendimentos já construídos e que você pode colocar para locação e essa locação ser maior do que a taxa de juro quando você tomou esse crédito. Pense a respeito, o próprio BNDES acabou de divulgar uma linha de crédito com carência de 2 anos para poder começar a pagar para micros e pequenas empresas a uma taxa de juros muito pequena. Se em 2 anos o país realmente não andar para frente é porque a coisa descambou de vez. Então pode ser uma grande oportunidade para você sim olhar com carinho, imaginando que você é o tomador desse crédito e não somente seu cliente final. Essa é a primeira dica. Segunda dica que eu queria dar para vocês. Eu particularmente não acredito que a gente vai ter uma queda muito brusca no mercado imobiliário. Por quê? Porque ao contrário de outras crises, a gente está com um equilíbrio de oferta e demanda muito mais saudável. A gente conseguiu aprender muito com os calos no sapato dos anos anteriores. Então, isso faz com que o mercado, de certa forma, a demanda e a oferta estejam bem reguladas. O que pode acontecer, na minha humilde opinião, é que a gente tenha mais demora para poder tomar as decisões. Ou seja, aquele cliente que talvez assinaria o contrato em 1 mês, pode ser que ele assine esse contrato em 6 meses, pode ser que ele assine esse contrato em 1 ano. Agora, imóvel é necessidade. Se esse cliente tem a necessidade da moradia, ele não vai ficar sem resolver esse problema. Ele pode partir por uma solução alternativa. Ele pode partir por um aluguel, por exemplo, durante 1 ano. E aí que entra uma outra oportunidade. Se você que tem empreendimentos prontos, empreendimentos na planta e está imaginando que vai ter alguma dificuldade para poder colocar esse produto no mercado, comece a ser criativo. Você pode fazer muito bem aluguel com opção de compra, o famoso leasing, para você poder colocar esse imóvel no mercado e depois você conseguir fazer essa venda futura. Se você for um pouco criativo, você pode fazer com que as suas vendas elas retomem de uma maneira muito mais rápida, sem você precisar ficar sofrendo aí. E uma terceira dica para poder finalizar. Tem um ditado que eu gosto muito que a gente fala na minha casa, que a melhor hora para poder consertar o telhado é quando não está chovendo. Aproveite essa baixa dos mercados, aproveite que as coisas agora tendem a ficar um pouco mais tranquilas e execute os seus planejamentos, repense as suas estratégias, dê um olhar mais carinhoso para a sua equipe, entenda um pouco mais a demanda dos seus clientes, se relacione de verdade, tenha propósito na sua marca, descubra qual que é o seu propósito, qual que é a sua verdadeira vocação, vá para cima das pessoas, porém com amor, com humildade, tente ganhá-las pelo sentimento, veja de fato, se interesse genuinamente pelo outro, entenda o que seu cliente mais precisa, por que ele precisa daquele imóvel, por que ele quer aquele imóvel, entenda o que a sua equipe precisa, o que faz a sua equipe trabalhar de verdade na tua empresa. Aproveite para se aproximar das pessoas, porque se tem uma coisa que essa crise está mostrando para a gente é que mais do que nunca, com toda a tecnologia que nós temos, mais do que nunca é a hora de ser humano. Beleza, pessoal? Esses são os insights que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Eu também estou na minha quarentena, também estou na minha casa. As coisas não estão fáceis, mas mente para frente sempre, olhando no horizonte, porque a gente não pode parar, é para frente que se anda. Se você não se inscreveu no canal do Portal VGV, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações, compartilha esse vídeo com teus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você conhece da área imobiliária e vamos olhar sempre com o lado positivo das coisas. Beleza, pessoal? Um abraço e muita saúde para todo mundo.